Meus queridos, meus amados irmãos e amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero falar aqui nesse momento sobre as crises de Jeremias. Queridos, o serviço do Senhor é bastante duro, não é um papel indicado para qualquer pessoa. Pelo relato bíblico, parece que as pessoas que são mais usadas por Deus como instrumentos na obra dele passam por grandes aflições. Não é de admirar, então, que Paulo exortasse Timóteo para que se fortalecesse a fim de passar por tribulações. A palavra do Senhor diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Suporte os sofrimentos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 2, 3, 4 e 5. A palavra de Deus desmente as doutrinas de parar de sofrer, que são prolongadas por determinadas igrejas de nossa época. A realidade das duras provações na vida cristã assusta vários discípulos que ficam abalados ao ponto de deixar de trabalhar para o Senhor. Será que nós também engolimos o mito de que a vida cristã deve ser livre de angústia? A vida de Jeremias nos dá bastante auxílio para encarar bem os sofrimentos dos servos do Senhor. Veja as seguintes etapas da carreira dele. Primeiro, Jeremias ele teve o chamamento, como queiram entender. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, capítulo 1 e 5, ele não queria aceitar. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que ele determinaria a programação, o inseto. Também ele se comprometeu a estar com Jeremias. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. 1 e 8. O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos dos quais ele precisaria para resistir aos ataques dos inimigos. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Jeremias 1, 18 ao 19. Deus já deixou Jeremias prevenido dos esforços dos oponentes, mas lhe deu plena certeza da presença dele para capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. Vamos para a mensagem. Jeremias pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. 2 e 13. Eles, pois, a infidelidade e a insensatez do povo de Judá, por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos vazios. Aí vamos para a primeira crise de Jeremias. A pregação corajosa da palavra do Senhor por Jeremias irritou muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados. A pregação da palavra de Deus raramente conduz à popularidade. O tom de autoridade é desgostoso para o homem rebelde. As pessoas que ficam ressentidas com a mensagem perturbadora geralmente recorrem a medidas ou para calar o mensageiro ou para acabar com ele. Não era diferente com Jeremias. O Senhor revelou para Jeremias que os homens estavam tramando para matá-lo. Estes homens incluíram o pessoal da própria cidade dele, Anatote. Veja Jeremias 11, 18 ao 23. Jeremias não entendeu a razão pela qual o Senhor deixou o caminho dos ímpios prosperar. Ele queria saber até quando a terra iria sofrer por causa da perversidade deles que Deus estava aparentemente tolerando. Era especialmente difícil para os santos no Velho Testamento porque não tinham nítida visão da vida eterna. Foi Cristo que trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Antes de Cristo, os fiéis esperavam bênção ou castigo nesta vida. Então, quando o Senhor deixava os ímpios permanecerem impunes, era bastante difícil para irmãos como Jeremias entender. A resposta do Senhor à angústia de Jeremias era bem chocante. Ao invés de simpatizar e confortar, o Senhor repreendeu e desafiou. Respondeu de 3 formas. Primeiro, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos?
Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? 12:5. Deus estava repreendendo Jeremias por ter ficado tão preocupado com pouca provocação. Se ele nem conseguisse caminhar 1 quilômetro, vamos dizer, como é que ele iria aguentar a maratona? Nós devemos ter cautela para não sentir muita pena de nós mesmos, porque é bem provável que a situação piore. E aí, faremos o quê? Deus revelou que a situação já era pior do que ele imaginava. Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. 12:6. Não eram apenas os compatriotas da cidade nativa que estavam tramando contra ele. Eram os próprios familiares. Ele já passou por trechos angustiantes, mas a realidade ficou mais horrível ainda. Será que para nós também os atuais sofrimentos têm a finalidade de nos fortalecer a fim de suportarmos as verdadeiras angústias vindouras? Deus mostrou que os sofrimentos de Jeremias eram bem mais leves do que os dele mesmo. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. 12:7-8. O que o Senhor estava passando era bem pior do que os sofrimentos de Jeremias, pois ele tinha que abandonar o que ele criou e tanto amou. Dificilmente refletimos no lado das decepções que o Senhor experimenta. A segunda crise de Jeremias. Jeremias chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição quase universal que passou. Todos me amaldiçoam, Jeremias reclamou e afirmou que não tinha feito nada para merecer tal horror. 15:10-11. Jeremias: jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. 15:17. Foi bem duro para Jeremias ser excluído de tudo por causa da tarefa severa que ele possuía de anunciar a palavra do castigo. Voltou-se contra o Senhor, porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável, porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. 15:18. Antes, Jeremias havia pregado que Deus era fonte de água viva. 2:13. Mas agora o chamou de riacho seco. Até mesmo grandes homens de Deus caem. A resposta do Senhor à reclamação de Jeremias me surpreende. De novo, ao invés de simpatizar com Jeremias, o Todo-Poderoso o desafiou. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. 15:19. O profeta havia fracassado e a solução era que ele se arrependesse da sua autocompaixão rebelde e voltasse ao Senhor. Só assim ele seria o porta-voz do Senhor, desde que ele já era o porta-voz do Senhor. Esta promessa que, ao se arrepender, ele se tornaria o porta-voz, significa que estas queixas contra o Senhor já havia tirado dele esta função. Deus estava lhe dando uma segunda chance, mas ele não deu ouvidos às reclamações. Ele não achou a situação insuportável para Jeremias. Não. E depois ele repetiu as palavras do chamamento. 15:20-21. Veja 1:18-19. Assim mostrando que as instruções de que Jeremias necessitava para vencer o desafio estava já em suas mãos. Temos que suportar sofrimentos. O cristianismo não é para pessoas moles. Somente pessoas com coragem e determinação terão a força necessária para prosseguir neste caminho. Cristo cria bons soldados, não os mimando, mas deixando-os passar por grandes dificuldades. A preparação militar, ou até mesmo o treino esportivo, é duro. Nenhum general orienta suas tropas dando-lhes o máximo de conforto e descanso. Nenhum técnico fortalece seus atletas sem dor e sem suor. Do mesmo jeito, podemos nos preparar para passar por momentos duros na vida cristã, porque o Senhor quer que fiquemos fortes e firmes. Talvez nós já imaginássemos que a vida é bem difícil, mas essas dificuldades podem ser designadas meramente como entrada às verdadeiras provações do futuro. Se já nos rendemos, como é que superaremos os desafios maiores? O projeto do Senhor não é que paremos de sofrer
sofrer nesta terra, mas que as angústias fortaleçam nossa fé ao ponto que fica muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, o que resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1:7. Não importa a dureza dos momentos aqui, são leves e momentâneos em comparação com a glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4:17. Que aprendamos com Jeremias a suportar sofrimentos sem queixa e sem autocompaixão. Amém, amados? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.